Oi, Aninha, boa noite. Oi, oi, boa noite. Boa noite, gente. Hoje eu tô tentando uma coisa diferente aqui, vamos ver se vai dar certo. Um cenário diferente. Ah, me avisem se vocês estiverem me escutando bem. Oi, Ruth, boa noite. E aí, como vocês estão? Tá muito frio por aí? Oi, Lucas. E aí? Oi, Valmiro. Vamos ver se eu vou aguentar fazer bike e falar até o final da live. Essa vai ser uma descoberta aqui, é a primeira vez que eu faço isso. Na verdade, eu já tentei mandar áudios enquanto eu fazia bike e funcionou no primeiro áudio, depois era só, nossa, só tristeza. Mas bora, que hoje, já que a gente vai falar de emagrecimento, nada mais justo do que fazer um cardio aqui que ajuda no gasto calórico e ajuda no emagrecimento. Boa noite. E eu espero também que a minha internet aguente até o fim. Se por acaso falhar, vocês me avisem, por favor, para eu saber. E aí, animados pro feriado que está chegando, esse feriado na quinta-feira? Quem vai emendar? Oi, Rê, boa noite. Tudo bem? Como tá a sua semana? Você vai emendar, Rê, o feriado? Boa noite, boa noite. Gente, trabalhando normal. Você vai trabalhar no feriado também, Aninha? Ou só na sexta? Você folga na quinta e trabalha na sexta? Eu ainda não sei se eu vou emendar. Eu tô torcendo pra emendar. Ó, a Rê vai emendar. Boa. Eu tô assim, falando aqui no ouvido do meu chefe. Pra gente emendar também. Vamos ver. Nesse friozinho é bom pra dormir até um pouco mais tarde, né? Assim, eu ainda vou trabalhar, só que não no CLT, nas minhas coisas aqui, gravar bastante conteúdo pra vocês. Gente, a gente tá vindo aí de uma série de lives falando sobre emagrecimento. Então, hoje a gente também vai falar sobre emagrecimento e a gente vai falar sobre como emagrecer tendo uma rotina corrida. Porque a maioria de nós temos uma rotina muito corrida. E aí, assim, a gente sempre fala quando vai, né, quando fala de emagrecimento, todo mundo sabe o que precisa fazer. E a maioria das pessoas realmente sabem tudo que é necessário fazer. A questão é que a gente não tem tempo, porque não é como se a gente tivesse só, enfim, academia para fazer e alimentação para cuidar. A gente tem trabalho para cuidar, a gente tem família, a gente tem filhos, tem trânsito, tem que pensar ali tem que ir no médico, tem que fazer compra, enfim, um monte de demanda ao longo dos dias. Isso faz com que, mesmo que a gente saiba tudo que a gente precisa fazer para emagrecer, fique muito difícil colocar em prática. E aí, uma coisa que eu queria colocar aqui, frisar para vocês, eu acho que é uma coisa importante para a gente ter para a nossa vida. O emagrecimento sustentável, ele não é fruto de perfeição. Então, a gente não precisa ter dias perfeitos sempre. Inclusive, foi uma coisa que eu falei para uma das meninas. Oi, Maria Rita, tudo bem? A Aninha falou, eu vou trabalhar sexta e sábado, quinta não. Pelo menos um dia de folga. A gente está fazendo um desafio que chama Magra em 30. Isso foi uma coisa que eu falei hoje para uma das meninas que está participando, que a gente não emagrece como resultado de vários dias perfeitos. Não é isso, a gente precisa ter um equilíbrio.
Vão ter dias muito bons, em que a gente vai conseguir fazer tudo muito bonitinho. Alimentação, treino, hidratação, sono. E vão ter dias muito ruins. O importante é que na soma disso tudo, a gente tem um bom equilíbrio. Então, que a gente consiga manter ali o básico, porque é o básico que funciona. É a gente conseguir seguir ali o que for possível, dentro do tempo que a gente tem, dentro do que a gente consegue fazer e respeitando também os momentos agradáveis que a gente tem. Então, a gente fala de emagrecimento. Eu vou ter que seguir uma dieta, eu vou ter que começar a levar marmita para as festas? É claro que não. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio para a gente conseguir manter constância, porque é ao longo do tempo que a gente vai conseguir o resultado. A mesma coisa com o investimento, que você não consegue ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Isso normalmente se você vê alguém falando que você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo, desconfie. Emagrecimento é a mesma coisa. Se alguém falar para você que você vai emagrecer muito em pouco tempo, desconfie. Tem alguma coisa errada, vai ser difícil você sustentar. De repente você até consegue perder peso, muito desse peso nem vai ser gordura, mas às vezes você consegue perder peso na balança em pouco tempo. Mas por quanto tempo você vai conseguir sustentar? Por quanto tempo você vai conseguir viver à base de, sei lá, frango e batata doce, ou de ficar levando marmita para os lugares que você vai? É muito difícil manter isso. Rapaz, mandou a brava na cadeia. Vamos ver se eu vou aguentar. A Maria Rita falou, quero emagrecer, como faço? Assiste essa live que eu vou dar um monte de dicas. E me chama também na DM pra gente conversar, Maria Rita. Me manda uma mensagem no privado pra gente conversar, pra eu entender como que eu posso te ajudar. Quero emagrecer em 10 dias, como faço? Exatamente isso que eu tô falando. Emagrecimento é um processo. Ninguém engorda em 10 dias. A pessoa não ganha 20 quilos em 10 dias. A gente não vai conseguir emagrecer em pouco tempo assim. Emagrecimento é um processo que a gente vai fazendo, a gente vai adaptando a nossa rotina para a gente conseguir perder peso, perder gordura e manter por longos tempos. Então, cuidado com quem fala para você que você consegue emagrecer em 10 dias. Isso não vai acontecer. A gente consegue fazer uma coisa muito melhor, que é fazer um processo adaptado para a sua vida e que você consiga manter no longo prazo. Nessa live de hoje, eu vou falar de várias coisas que a gente pode fazer e adaptar na nossa rotina para a gente conseguir emagrecer. Mas, infelizmente, não vai ser em 10 dias, porque isso não existe. Qualquer pessoa que te fizer essa promessa, pode ter certeza que ela está te enganando. Tá? Isso não existe. A gente não consegue perder gordura em tão pouco tempo assim, né? De forma significativa. É claro que alguma coisa a gente perde. Para vocês terem uma noção. Um emagrecimento sustentável, um emagrecimento saudável, fazendo um déficit calórico, a gente vai perder de meio quilo a 1 quilo por semana. 1 quilo é muito ainda, tá? É difícil você conseguir, você tem que estar bem acima do peso para você conseguir chegar nessa perda de 1 quilo. Normalmente a gente fala de meio quilo de gordura por semana. Então você vê que é uma coisa lenta, é um processo lento mesmo. Vai ter PDF a live de hoje? Vai ter PDF, inclusive. Aqui, ótimo, ótima lembrança. Gente, eu preparei um material muito bom para essa live. Então, eu vou falar em algum momento da live uma palavra mágica. E nessa palavra vocês vão comentar aqui na live e eu vou mandar para vocês esse PDF. Tá? É gratuito. Vocês só precisam esperar eu falar essa palavra. E é um PDF que é um resumo do que eu tô falando na live, muito bom, para vocês se apoiarem ao longo dos dias. Inclusive, Maria Rita, você que está nesse processo de emagrecimento, vai ser muito bom para você, porque você vai conseguir aproveitar esse material ao longo dos dias, rever tudo que está escrito lá. Tá muito, muito bom mesmo. Então, me aguardem que em algum momento da live eu vou falar com essa palavra e é só vocês comentarem aqui na live. Oi, Núbia. Boa noite, tudo bem? Boa. Nossa, gente, eu já tô aqui, quase sem voz. Oi, Gabi. Beleza, então, a maioria das pessoas associa emagrecimento a uma rotina perfeita, que é o que a gente vê muitas vezes nas redes sociais. Então, a pessoa que... Eu vou falar o que eu faço, né? Mas a pessoa que acorda cedo para fazer exercício, a pessoa que cozinha a própria comida, às vezes cozinha ali, consegue fazer no dia, né? Comida fresca. Pessoa que dorme cedo, evita estresse. Enfim, coisas que... bebe água, bebe os 3 litros de água. Coisa que muitas vezes não encaixa na rotina de todo mundo.
Eu, por exemplo, sempre posto a minha rotina aqui e vocês veem que eu acordo cedo para fazer exercício. Mas isso porque eu tenho muita dificuldade de fazer exercício à noite, que é quando eu já estou bem mais cansada. Então, assim, a minha rotina, ela tá longe de ser uma rotina idealizada. É uma rotina, né, eu acordo cedo, mas ao longo do dia, assim como a maioria de vocês, eu trabalho CLT, então tenho meu horário ali, das 9 às 18, eu estou trabalhando para a empresa. Então, muitas vezes a gente vê rotinas perfeitas de pessoa que 3 da tarde vai para o Pilates, coisas que não encaixam na nossa vida, não é realista. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, eu nunca vou conseguir emagrecer, porque eu não vou conseguir no Pilates às 3 da tarde. Eu não tenho alguém para cozinhar para mim todos os dias. E assim, por mais que isso seja verdade, a gente consegue fazer adaptações disso para o que cabe dentro da nossa rotina, do que faz sentido para a nossa vida. Já que, né, fazer isso é longe da realidade da maioria de nós. Então não dá pra gente não dá pra gente esperar ter a rotina ideal pra gente começar a tentar emagrecer, sabe? A gente tem que ver o que cabe, como é a nossa rotina, o que a gente pode fazer dentro disso, dentro do que a gente vive. Então, por exemplo, você não consegue treinar de manhã, seja porque você não é uma pessoa matutina, seja porque você tem que ir pro trabalho. Em que momento do dia você consegue encaixar isso? Então é buscar como dentro da sua rotina você consegue encaixar os hábitos que você precisa para conseguir o resultado que você quer, que é emagrecer. E aí, você pode pensar assim, poxa, mas vai dar muito trabalho, é muito difícil. Mas isso é algo que ninguém vai conseguir fazer por você. Então, se você não está satisfeita com o corpo que você tem, se você não está feliz com quando você olha para o espelho, você não se sente feliz, você não se sente satisfeita, ninguém vai poder fazer essa mudança por você. Então, cabe a você dar o primeiro passo e começar a ir atrás do que você quer. Você quer emagrecer? Você vai precisar olhar para a sua alimentação, você vai precisar olhar para as suas atividades físicas, olhar para o seu sono, olhar para a sua hidratação. Então, você não vai precisar seguir o que a blogueira está falando. Você não vai precisar seguir a rotina dela, porque a rotina dela é dela e a sua é outra coisa. Então, você vai precisar adaptar a sua rotina, mas você vai precisar olhar, sim, para essas coisas, porque mágica ainda não existe. Não tem como a gente fazer milagre. E aí, assim, uma coisa que eu queria falar que é bem importante é que os hábitos, eles se formam quando eles são pequenos o suficiente para caberem dentro da nossa rotina. Se eu falar para você, por exemplo, que é uma pessoa sedentária, que você precisa começar a fazer 1 hora de exercício, você vai falar, não vai dar. Minha rotina é corrida, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu não consigo incluir 1 hora no meu dia. Então, esse hábito, por mais positivo que ele seja, e por mais realista que ele seja, fazer 1 hora de atividade física é realista para muitas pessoas, ele não vai ser realista para você. Então, você não vai conseguir... Gabi, tava na minha cara. Você não vai conseguir fazer. Agora, se eu falar para você, né, dentro da sua rotina super corrida, faça 10 minutos, 10 minutos é muito mais realista, concorda? Por mais sedentária que você seja, se eu falar, faz 10 minutos de caminhada, que seja em volta do seu quarteirão, ou no seu quintal, ou na academia, ou 10 minutos de bike, ou pega um treino no YouTube de 10 minutos e faz, é muito mais realista, porque é um tempo curto, não vai atrapalhar a sua rotina, é um tempo curto o suficiente para não te desanimar, e ainda assim você está se mexendo, então ainda é um desafio. E aí é disso que eu tô falando, é você encaixar os hábitos de uma forma tão pequena que você não tenha desculpa para não fazer. E aí eu tenho um exemplo real de uma amiga que está participando do programa Sementes, e ela trabalha pra caramba, ela tem a família dela, ela tem 2 filhos, então a rotina dela é super puxada. E ela me falou que por conta disso, ela não estava conseguindo se dedicar aos exercícios. E é super compreensível, porque a rotina dela é realmente assim, louca. Ela me falou, ela me contou ali dos horários, e é muito puxado. Aí eu falei pra ela, tudo bem, então faz 5 minutos, só 5, escolhe um exercício e faz 5 minutos dele. E aí ela começou a ver que nesse tempo pequeno ela conseguia fazer. E gente, eu tô tão orgulhosa porque ela está fazendo todos os dias. E assim, é pouco tempo, mas não interessa, ela tá fazendo todos os dias. Ela tá se movimentando, ela tá mantendo o corpo dela ativo, que é o objetivo disso tudo. Então, 5 minutos que talvez não faça diferença
para a vida dela, o dia dela não fica mais corrido porque ela parou 5 minutos, ao mesmo tempo está trazendo um benefício para ela. Até porque ela fez 1 dia, 2 dias, 3 dias. O corpo dela, ela começa a absorver essa identidade de uma pessoa ativa, de uma pessoa que está sempre se movimentando, de uma pessoa que está fazendo, né, exercício, uma pessoa que não é sedentária. Isso é muito bom. Isso é bom para o corpo, porque a gente está mantendo ele ativo. Isso é bom para a nossa autoestima, porque a gente se olha e fala, caramba, consegui fazer exercício. Por menos tempo que seja, eu consegui fazer. Eu sou uma pessoa ativa, isso faz muito bem para a autoestima, é muito bom. A gente vê que, ontem, semana passada, eu era a pessoa que não fazia nada, porque eu não tinha tempo. Agora, mesmo que seja por 5 minutos, eu tô fazendo, sabe? Oi, Dé, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Então, assim, gente, peguem um hábito, transformem ele na menor versão que vocês puderem e incluam na rotina de vocês. Não se deixem enganar pelo eu não tenho tempo. Você pode não ter tempo de fazer 1 hora, mas de fazer por 5 minutos você tem. Um agachamento no sofá, sabe? Fica sentando e levantando do sofá. Por 2 minutos, 5 minutos, isso você vai conseguir fazer. Então tá, aí. Já se hidrataram hoje? Quando a gente está falando de emagrecimento, a gente precisa falar de déficit calórico, que é quando a gente ingere menos calorias, né? Come menos calorias do que a gente gasta. Então, para a gente conseguir emagrecer, a gente tem que estar em déficit calórico. De novo, o déficit calórico, ele precisa ser todos os dias? Idealmente sim. Mas vão ter dias que no final de semana que você vai comer mais. Tudo bem, porque se você está mantendo um déficit ao longo da semana, tudo bem se no sábado você ingerir um pouco mais de calorias. Porque no final da semana, né, no final das contas, a soma de tudo você tem que estar em déficit, entenderam? Então não é o que você faz em um dia, é o que você faz ao longo do tempo. O que não dá para acontecer? Você fazer um déficit calórico de segunda a quinta-feira e meter o pé na jaca na sexta, no sábado e no domingo. Porque daí tudo que você economizou de segunda a quinta, você comeu de sexta a domingo. Nosso corpo não entende que é final de semana. Então, na soma dos dias, a gente precisa estar em déficit. E é isso que vai fazer a gente emagrecer. Mas para fazer déficit, você precisa passar fome? Você precisa deixar de comer as coisas que você gosta? É claro que não. Então, a gente pode fazer pequenas mudanças no nosso dia, pequenas mudanças de hábito, que vão favorecer o nosso objetivo, né, de comer menos calorias. Então, por exemplo, reduzir o consumo de bebidas açucaradas. Que eu tô falando de refrigerante normal, energético, muita gente esquece do energético. Energético normal, suco adoçado, suco natural, mesmo que não seja adoçado, café adoçado, chá adoçado. Todas essas coisas são bebidas com calorias que a gente toma sem perceber e que adiciona calorias no nosso dia. E quando a gente está em déficit, toda caloria conta. Toda caloria é importante. Então, eu vou dar um exemplo que acaba sendo bem polêmico, que é o do suco natural, que é super saudável. Eu não estou aqui para discutir se ele é saudável ou não. O suco natural é saudável. Claro que tudo depende, né, da dose também, da quantidade que você vai tomar, mas é saudável. Então, qual o problema? Se ele é saudável, qual o problema da gente consumir se a gente quer emagrecer? Um copo de suco de laranja tem mais ou menos 150 calorias. Um déficit calórico varia muito de pessoa para pessoa, porque depende da altura da pessoa, do peso da pessoa, do objetivo dela. Enfim, mas normalmente, eu vou dar uma média, tá? Não se aplica a todo mundo, mas só para vocês terem base. Quando uma pessoa está fazendo déficit calórico, uma mulher, às vezes ela fica ali uma dieta de 1.500 calorias. Para vocês terem... Só assim, como base, não é regra. Um suco de laranja tem 150 calorias. Se você vai almoçar e vai tomar um copo de suco de laranja de 150 calorias, 10% das suas calorias do dia estão sendo consumidas naquele copo de suco de laranja. Ele não vai te saciar. Ele não foi o docinho do dia que te fez feliz. Ele foi só uma coisa que acompanhou a sua refeição, que às vezes você nem ligou. Às vezes você comprou, você pediu, só, tipo assim, só para beber alguma coisa. Aí eu te pergunto, vale a pena gastar 150 calorias num copo de suco de laranja? Pode ser que você ame. Você fale, não, para mim vale. E aí eu não tô aqui para discutir.
Mas se é uma coisa para você, tanto faz, tanto fez, evite tomar no dia a dia. Beba ali uma vez na semana. E aí você usa essas calorias para as coisas que te deixam mais feliz. Às vezes um pedaço de chocolate, um pedaço de doce. Pois é, muita gente não sabe, mas o suco de laranja tem 150 calorias. E assim, é uma coisa natural, só que ali, às vezes, num copo espremido tem 6, 7 laranjas. Come a laranja, uma laranja. Sabe, dificilmente você comeria 6 laranjas de uma vez só. E é isso que a gente toma quando a gente toma um suco. Esse é o problema das calorias líquidas. A gente toma sem nem perceber o impacto que aquilo tem. Então, no dia a dia, é melhor se você opta por tomar uma água saborizada, que seja com uma fatia de laranja ali. Ou então, se você bebe água normal mesmo. Ou um suco light. Né? Claro que tem a questão com os adoçantes e tal, não é a opção mais saudável, mas para quem está em processo de emagrecimento, é uma opção mais estratégica. Assim como, por exemplo, a Coca-Cola Zero, ou o energético zero açúcar também. Então, quando a gente está falando de emagrecimento, a gente precisa buscar bebidas que não sejam calóricas. A menos que você esteja no dia da sua refeição, no momento da sua refeição livre, ou seja uma bebida que você fala, não, isso aqui vale as calorias. Aí tudo bem, aí você tá meio que assumindo ali a responsabilidade. Mas fora isso, reflita bem o que vale ou não a pena você consumir de calorias. Uma outra coisa, aumentar... Ai, peraí, gente. Tomem aguinha aí. Uma outra coisa que é muito bom para quem está em processo de emagrecimento e que é uma pequena mudança que você faz no seu dia é aumentar o consumo de proteína no café da manhã. É muito cultural do Brasil e eu particularmente amo tomar aquele café da manhã que é o pão francês, com uma manteiga, pão com manteiga e cafezinho. Gente, esse café da manhã é delicioso, é super cultural, tem ali sabor de casa de vó. Porém, não tem nenhuma fonte de proteína. E o problema disso é que você vai comer 1 hora depois você está com fome. E não te sustenta. Além disso, tem alguns estudos que mostram que quando você não consome proteína no café da manhã, isso aumenta a sua vontade de comer doce no período da tarde. Então, é muito importante a gente incluir fontes de proteína em todas as refeições principais. Café da manhã, almoço e jantar. E se você toma um lanche da tarde, também inclui alguma fonte de proteína ali. Por mais cultural que seja, não é legal a gente ficar consumindo só carboidrato, fonte de gordura nas nossas refeições. Então, assim, tenta incluir fonte de proteína em todas as refeições. Preciso ficar louca na proteína? Não. Né? Tipo assim, você almoçou ali e comeu fonte de proteína no almoço, e você vai comer alguma sobremesa, um docinho. O seu chocolate, depois do almoço, não precisa ter proteína. Sabe? O seu doce não precisa ser proteico. Ele pode ser só um docinho. Então, assim, quando eu falo incluam proteína, não precisam pirar na proteína. É só bom incluir proteína em todas as refeições principais. Outra coisa, no período da noite, diminua a porção. Não é porque à noite as calorias do alimento mudam, tá? A mesma caloria que o arroz tem no almoço, ele tem no jantar. O que muda é o que a gente vai fazer no período da noite. Então, no período da noite, às vezes a gente come muito perto de dormir. E aí o nosso corpo, ele tem que direcionar o fluxo sanguíneo para a nossa digestão. Isso atrapalha o nosso sono. E o sono é muito importante para o emagrecimento. Então, por mais que você pegue no sono rápido, a qualidade do sono não é a mesma. Então, por isso que é importante a gente comer leve à noite, comer volumes pequenos de comida, para o nosso corpo não gastar tanta energia fazendo a digestão e a gente conseguir ter um sono mais profundo. E com isso a gente conseguir acordar melhor no dia seguinte, mais descansado, porque quando a gente não tem um sono de qualidade, isso atrapalha muito, bagunça os nossos hormônios, no dia seguinte a gente tem mais fome, a gente busca por alimentos hipercalóricos, então é muito ruim para quem está no processo de emagrecimento. O sono é muito menosprezado. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala muito sobre alimentação, sobre exercício, sobre hidratação e o sono ele fica para lá. Só que ele é muito importante, é só vocês separarem. O dia que vocês dormem mal, vocês estão mais estressadas, vocês comem mais doce, vocês querem comer mais besteira. Isso não é à toa. À noite a gente produz muitos hormônios, então é muito importante a gente cuidar dessa parte. Tanto que no desafio que eu estou fazendo no Magrinho em 30, um dos pontos é o sono. A gente precisa ter sono de qualidade,
por um tempo razoável ali, né? Ideal de 7 a 8 horas. Mas não só isso, não só o tempo, também a qualidade do sono. E aí o que a gente come à noite influencia nisso. Se você resolve que você vai tomar café à noite, o seu sono vai ser prejudicado. Ai, mas o café não me atrapalha a dormir. Ele pode não atrapalhar você a pegar no sono, mas a qualidade do sono fica prejudicada. A mesma coisa se você resolve que você vai tomar um pré-treino antes de ir para academia à noite, para você ter mais energia. Tudo bem, eu entendo. Essa é a função do pré-treino mesmo. O problema é que você vai dormir depois. E aí, esse é o momento que vai te atrapalhar, sabe? Então, são pequenas coisas que às vezes a gente faz sem nem perceber e que atrapalha. Outra coisa, comer com mais atenção. Peraí, pausa para hidratação. Quando a gente vai comer, é muito comum, inclusive eu faço isso, a gente comer vendo TV, vendo celular, vendo alguma série, respondendo alguma mensagem. Super normal, nosso dia é corrido. Às vezes a pausa que a gente tem ali para comer já é a pausa que a gente está respondendo alguém. O problema é que a gente come sem atenção. E aí a gente não sabe, a gente não consegue perceber os sinais de saciedade. E aí a gente vai comendo. Sabe, quando a gente não percebe o sinal de saciedade, a gente não sabe a hora de parar. Tem um experimento muito interessante que foi feito, que deram ali para os participantes alguns tigela, né, com sopa. E as pessoas foram comendo, aí assim, algumas eram tigelas normais, elas comiam e acabava e beleza, parou. E outras tinham como se fosse um cano embaixo que ia enchendo de sopa. Então a pessoa ia tomando e ela não percebia que a sopa não ia diminuindo. Então ela comia muito mais do que quem estava com uma tigela normal. E aí o que isso mostrou? Que se a gente não tem atenção ali no que a gente está comendo, a gente acaba conseguindo comer um volume muito maior. Quando você presta atenção no que você está comendo, você presta atenção na sua mastigação, você vive aquele momento, você também você consegue perceber melhor os sinais de saciedade. Você consegue entender quando você já está satisfeito, quando você já pode parar de comer. Uma outra coisa importante para a gente comer com atenção é mastigar bem os alimentos. Guardem uma frase no coração de vocês. O seu estômago não tem dente. Mastiga essa comida. Mastiga bem essa comida para ela chegar já parcialmente digerida no seu estômago. A nossa boca tem enzimas que ajudam a digerir os alimentos. Então, o nosso estômago, a nossa digestão não começa no estômago, ela começa na boca. Tanto pela mastigação quanto pelas enzimas que ajudam a digerir o alimento. Quando a gente não mastiga direito, a gente vai ter mais estufamento, a gente vai ter mais gases. Então, assim, péssimo. Mastiguem bem essa comida. Também para vocês, uma parte ali dos hormônios começam a ser liberados também. A gente fica mais saciado quando a gente mastiga mais a comida. Tudo isso é muito importante para o emagrecimento. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, a Bru falou, eu fazendo totalmente errado, tomo cafezinho à noite. Bru, para com esse cafezinho à noite. Eu sou fã de café também, mas à noite é péssimo para a qualidade do nosso sono. Eu mastigo direitinho. Gente, ele não mastiga direitinho. O Marcelo, ele mastiga 2 vezes a comida e engole. Eu nunca vi isso. É papo agora? Nunca vi. Não dá não. Uma outra coisa que eu queria falar, que isso é muito cultural também, é a gente falar assim, eu comi isso aqui, sobrou um pouquinho de comida e eu vou comer para não jogar fora. Desperdício de comida é péssimo, não apoiamos, nesse canal não apoiamos o desperdício de comida. Mas será que não dá para você guardar essa comida para você comer amanhã? Ou para comer depois? Ou será que outra pessoa que ainda não comeu não poderia comer? Porque assim, se você vai comer para não jogar fora, porque, sei lá, não vou jogar fora porque tem pessoas passando fome. Argumento super válido. Mas se você comer, essa pessoa que está passando fome vai deixar de passar fome? Não vai, né? Ela ainda vai passar fome, não é porque você comeu o que ia sobrar que essa pessoa não está passando mais fome. E aí, às vezes, você está comendo, você já nem estava mais com fome. Então, você está prejudicando o seu processo de emagrecimento com um argumento que não faz sentido. O argumento em si faz sentido, mas a solução não faz sentido. Porque não é porque você comeu que outras pessoas foram alimentadas. Então é melhor você não comer, não estragar o seu processo de emagrecimento e aí, de repente, guardar a comida para comer em outro momento, sabe?
Então pensem nisso, toda vez que vocês forem comer, para não desperdiçar comida, porque tem gente passando fome, pensa assim, mas se eu comer, essa pessoa vai deixar de passar fome? Infelizmente não. Então assim, também não estraguem o processo de emagrecimento de vocês com isso, tá? São pequenos detalhes, mas que a gente acaba fazendo toda semana. Vou no restaurante, veio um prato grandão, vou comer mais do que eu preciso para não jogar fora, para não desperdiçar. Esse tipo de coisa atrapalha muito o nosso processo. Uma outra coisa, aumentar a ingestão de fibras. As fibras são carboidratos que não são digeridos pelo nosso corpo. E aí, quando a gente come fibras, a gente se sente saciado por mais tempo. São alimentos que requerem da gente mastigar mais, isso também ajuda na saciedade. E são alimentos muito bons para o nosso intestino. Gente, isso é uma combinação perfeita. Então, para quem quer emagrecer, fibra é muito importante. E junto com a fibra, a ingestão de água. Porque todo mundo fala, né? Fibra é bom para o intestino funcionar melhor. Mas se você não tomar água, você vai ficar com o intestino mais preso ainda. Então, assim, coma muitas fibras. E aqui eu tô falando de alimentos naturais com fibras, tá? Frutas, verduras, aveia, chia, linhaça. Não tô falando de fibra, eu vou comprar fibra em pó. Se quiser, compre, né? Mas não é disso que eu tô falando. Mas tomem muita água também. Eu proponho aqui 3 litros para vocês, tá? Eu sei que é desafiador, ainda mais nesse frio. Mas se vocês fizerem o exercício físico que eu também propus, vai dar para chegar lá. O estragar comida começa na hora que preparou. A quantidade errada colocou mais no prato. Nossa, muito bom mesmo. Gente, para quem faz comida, pensem ali na quantidade que vocês vão fazer. Eu tenho uma planilha que depois, quem quiser, eu posso compartilhar, que me ajuda a calcular a quantidade de comida que eu preciso fazer. Por exemplo, o arroz é um alimento que, quando você cozinha ele, o volume dele aumenta, acho que em 2,5 vezes. Então, você cozinha ali, sei lá, 100 gramas, você vai ter 250 gramas quando você terminar de cozinhar. E aí eu calculo ali, com base na minha dieta, se eu preciso de 60 gramas de arroz em cada refeição, arroz pronto, eu preciso cozinhar tantos gramas. Isso me ajuda muito, porque daí eu consigo cozinhar ali muito na quantidade certinha, sabe? É uma mão na roda, é um cálculo, é uma planilha que ela já faz o cálculo sozinha. Mas, nossa, é muito bom, facilita muito. O macarrão é um outro alimento difícil de calcular a quantidade na cabeça. Então pensem nisso na hora que vocês forem preparar a comida, ou quando vocês forem colocar no prato, né, caso vocês não pesem a comida. Se você está num processo de emagrecimento, pesar a comida é muito importante. Eu sei que é chato, mas é importante. Não dá para confiar em medida caseira, porque ela é muito imprecisa. Então, pesar a comida é importante. E aí, na hora que você coloca no prato, cuidado para não colocar, não comer com os olhos. Não comer mais que a barriga. Então é isso, são pequenas mudanças que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Se você pegar essa lista de coisas que eu falei, nada é uma coisa muito mirabolante. É tudo coisa que você já sabia. A diferença é que você não implementou. E aí o que eu estou propondo faça, mesmo que seja numa quantidade muito pequena. Letícia, eu não consigo treinar por 1 hora. Tudo bem, você consegue fazer 5 minutos de algum exercício? Porque hoje você começa com 5. Mês que vem, você vai olhar e vai falar assim, 5 tá muito fácil, agora eu vou fazer 10 minutos, eu vou fazer 7 minutos. E aí você vai aumentando aos poucos. E pode ter certeza que fazer pouco é muito melhor do que não fazer nada. Então faça mais exercício, olha para sua alimentação com carinho, sabe? Começa a contar. Isso até é uma coisa que eu, no desafio que eu tô fazendo, eu vou pedir pro pessoal contar a quantidade de alimentos ultraprocessados que eles comem. E os alimentos ultraprocessados são esses industrializados, sabe? Tipo assim, salgadinho, bolacha, chocolate, bala, comida congelada, congelada assim, lasanha da Sadia, essas coisas, sabe? A quantidade que a gente come, porque são alimentos muito calóricos e que às vezes a gente come sem nem perceber e que impacta muito o nosso processo. Então aqui a gente não está falando de mudanças radicais. É claro que as mudanças radicais vão trazer resultados mais rápidos, mas pode ser também mais difícil de sustentar no longo prazo. Mas se você fizer pequenas mudanças, você já vai ver uma diferença. Se ao invés de você comer 2 pães no café da manhã, você comer 1 pão, porque o pão em si não tem problema nenhum. Você comer 1 pão com 2 ovos, você já vai se sentir saciada por mais tempo.
não vai sentir necessidade de comer mais volume de comida, né? Tipo esse segundo pão. E você vai ter uma alimentação muito mais equilibrada. Se ao invés de você comer no café da tarde, sei lá, uma coxinha, você tomar uma dose de whey, fazer aquela panquequinha que eu mostrei, gente, aquela panqueca é gostosa de verdade. E comer uma frutinha, você vai se sentir saciada por mais tempo. Você reduziu a quantidade de calorias que você está consumindo e você está facilitando o seu processo de emagrecimento. Então, emagrecer nunca foi sobre passar fome. Não passem fome no processo de vocês. A gente pode comer muito volume de comida, com salada, com vegetais, com legumes, com frutas, sem aumentar consideravelmente as calorias que a gente está ingerindo. Então, a gente não passa fome, a gente está se alimentando com comida de verdade e a gente está emagrecendo. Bebam água, durmam bem, e bem mesmo, assim, com qualidade. Consumam fibras, prestem atenção na refeição de vocês. Se vocês ainda não jantaram, hoje, né, no caso, se vocês ainda não jantaram, não usem o celular, não usem telas na hora que vocês forem jantar. Prestem atenção na comida. Eu sei que é chato, eu sei que nossa, que entediante ficar aqui, tipo, comendo sem fazer nada. Mas você tá fazendo alguma coisa, você tá comendo. Preste atenção na sua alimentação, na sua mastigação. Começa a perceber quando você já tá ficando perto de ficar saciado. A gente não precisa comer até a gente tá, tipo, nossa, meu Deus, comi muito, sabe? Eu tô empanturrada de comida. Não. A gente para muito antes disso. A gente para ali 80%, sabe? Quando você já tá assim, tô bem, até comeria mais, até tem espaço pra comer mais, mas eu tô bem. Essa é a hora de você parar. E é isso. Eu não falei ainda, né? A palavra, gente, fogueira. Digitem aqui fogueira, que eu vou mandar pra vocês o e-book dessa aula. Vocês vão receber uma DM já com o e-book. Esse PDF ficou muito legal, ficou muito bonito. E tem várias informações super interessantes. Então, é de graça, tá? Eu vou mandar, só vocês colocarem aqui, que vai chegar na DM de vocês. E tá um material que eu fiz com muito carinho. Olha, você é tão necessária, confesso que depois do programa eu melhorei muito essa questão da alimentação. Principalmente o fato de não comer em frente à tela. Rê, obrigada pelo relato. E é uma coisa tão básica, uma coisa que todo mundo pode fazer, só que a gente não faz, porque a gente não pensa em fazer, sabe? E assim, você não precisa gastar dinheiro com isso, você não precisa, nossa, eu preciso fazer uma grande mudança na minha vida. Não, pô, presta atenção só no que você tá comendo. Às vezes a gente tá comendo com a nossa família e ao invés de conversar com eles, a gente tá olhando pra televisão, sabe? Às vezes, ao invés de ter aquele momento de falar sobre o dia, a gente tá mexendo no celular. Então a comida também é um ato social. Além do momento ali de você, eu quero emagrecer, eu preciso prestar atenção na minha alimentação, é também sobre você aproveitar aquele convívio ali familiar. Gente, eu confesso que para essa live eu ainda tinha muita coisa para trazer para vocês, mas eu vou deixar para a live que vem. Também a gente vai continuar falando sobre emagrecimento. E também para não ficar uma live muito longa, muito cansativa. Me falem aí se vocês gostaram, se ficou muito chato. Não fala? Tipo, cansada assim, né? Porque mesmo pedalando devagar, gente, eu confesso que eu tô morrendo já. Eu achei que seria uma boa otimizar aqui o cardio com uma live. Mas é isso. Gostei muito de falar com vocês. Já falei, né? Digitem fogueira para vocês receberem o PDF. Já vi que algumas pessoas já mandaram aqui. E é isso. Aqui no Instagram eu vou trazer bastante conteúdo sobre emagrecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber algum tema específico, me mandem mensagem. Eu estou respondendo todo mundo que me manda mensagem. Então falem comigo, eu adoro interagir com vocês. E é isso. Eu amei a live, foram dicas ótimas. Que bom, Rê. E é isso, gente. Muito obrigada. Ótima noite para vocês, ótima semana. Aproveitem muito o feriado e aproveitem com consciência. Comam, se divirtam, mas não exagerem. E é isso. Bom descanso para todo mundo e até a próxima.